Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória. Que o eterno Deus guarde os seus corações das tentações do inimigo das almas. E está escrito: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Bom, guardar o nosso coração com toda a diligência é algo essencial para nós termos um verdadeiro crescimento na graça do Senhor Deus. E como disse o profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. E sendo assim, meus irmãos, o coração em seu estado natural é uma habitação de pensamentos impuros e também de paixões pecaminosas. E por habitar nele a lei do pecado e da morte, ele está constantemente lutando contra a lei do espírito e da vida. Mas, meus amigos, ainda que o coração está constantemente disposto a nos levar a fazer aquilo que sabemos não ser o correto, nós, ao mesmo tempo, não devemos apenas nos lamentar, dizendo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas pelo contrário, pois o apóstolo nos mostra que não devemos nos entregar aos devaneios contaminados do nosso impuro coração, mas devemos, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, virtualmente esmurrar o nosso corpo, reduzi-lo à escravidão, pois quando o nosso coração, o qual naturalmente domina o nosso corpo, é então levado à sujeição de Cristo, ele é purificado de toda a poluição pelo Espírito Santo. Contudo, esse milagre só poderá ser feito pelo Espírito Santo através do nosso consentimento e também do nosso esforço, pois, ainda que nada podemos fazer por nós mesmos, ao mesmo tempo, está escrito: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12. Portanto, ao mesmo tempo em que sabemos que o poder regenerador vem de Deus, também sabemos que nos é exigido esforços constantes e também crescentes a fim de dominar as paixões do nosso coração impuro. E amigos, não podemos permanecer com aquela frase que diz que a vida do cristão é uma montanha-russa cheia de altos e baixos espirituais, porque o Espírito de Profecia nos diz que quando a alma foi purificada, é dever do cristão conservá-la incontaminada. Isso está em A Maravilhosa Graça de Cristo, página 297. Bom, ontem eu estava falando por mensagem com uma irmã e ela me enviou 2 áudios de um outro irmão, e comparando esses áudios com muitas coisas que hoje têm sido pregadas dos púlpitos, parece que muitos de nós pensamos que a religião de Cristo não pede realmente o abandono dos pecados diários e também não pede o rompimento definitivo dos laços e dos hábitos que nos têm mantido cativos ao pecado. Parece, meus amigos, que existe uma linha de pensamentos teológicos cada vez maior que acredita que só se deve renunciar a algumas coisas que, na verdade, são condenadas pela nossa própria consciência, sem fazer, então, um profundo exame do que as Escrituras e o Espírito de Profecia dizem sobre o que é o pecado e até onde nós podemos ser vitoriosos sobre ele pelo poder de Deus. Irmãos, parece que existe hoje uma linha de pensamento dentro da igreja que não suporta ouvir qualquer advertência que vai além daquilo que eles estão estabelecendo como sendo os limites do ser humano. Pois, ainda que se prove por A mais B, tanto pela Bíblia como pelo Espírito de Profecia, que Deus requer que seu povo vá sempre mais e mais além na santificação e na vitória sobre toda paixão e sobre toda concupiscência, ainda que se prove isso, caso a Bíblia e o Espírito de Profecia nos mostram venham estar acima dos limites que essas pessoas estabeleceram, então elas acabam chamando isso de perfeccionismo e doutrinas adulteradas, quando na verdade isso é tão somente a verdade presente para esses nossos últimos dias. Meus irmãos, quando vamos abrir os nossos olhos, quando vamos conseguir compreender que Deus não está chamando um ou outro membro de Laodiceia de miserável, pobre, cego e nu, mas sim, Deus está apontando para a condição da igreja quase que no geral. Quando que nós vamos parar de arrumar desculpas para justificar aquilo que na verdade é injustificável?
Pois, na verdade, quem está denunciando os nossos erros não são homens finitos, mas o Deus infinito que deixou suas advertências em sua palavra para nós e as confirmou, explanando-as através do Espírito de profecia. Mas, meus amigos, o tempo é curto e eu tenho compreendido a cada dia que, embora busquemos palavras inteligentes para tentar falar de uma forma que não ofenda, mas que leve as pessoas a pensarem e refletirem que sem mudanças reais não poderão subir aos céus. Mesmo assim, eu tenho percebido que, ainda que todas essas palavras fossem ditas de maneira mais carinhosa possível, ainda assim, boa parte das pessoas continuariam a chamar os que querem dar advertência contida na igreja em Laodiceia de fanáticos e de perfeccionistas. Portanto, ainda que eu não deixarei de ser cauteloso nas minhas palavras, e ainda que eu procurarei ser manso e humilde em minhas explanações, eu não vou me eximir de dizer a verdade por temor de ser taxado de fanático ou de perfeccionista ou algo parecido, pois eu sei que se não obtivermos de Deus um coração puro, santo e desejoso de guardar a sua lei, ainda que sejamos membros da IASD, ainda que sejamos teologandos dessa igreja, ainda que sejamos pastores do povo remanescente, ainda que sejamos presidentes de associações, não poderemos entrar no reino dos céus. E sendo assim, não sejamos como o povo que, após ouvir os sacerdotes aclamarem crucifica-o, passaram a dizer a mesma coisa sem se questionarem se os sacerdotes é que estavam com a razão ou se Jesus quem estava com a razão conforme a palavra de Deus. Então, meus irmãos, busquem hoje a verdade como se essa fosse um tesouro escondido e vivam a verdade pelo poder do Espírito Santo, independentemente de taxarem vocês de fanáticos e de perfeccionistas. E nunca se conformem com esse presente século, mas ergam seus olhos espirituais mais e mais alto e olhem para o nosso verdadeiro exemplo de conduta, o qual está sentado no trono da graça, que é Jesus Cristo, o justo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas, antes de nos despedirmos, eu quero convidar vocês a assistirem um vídeo muito interessante lá do meu segundo canal. E se vocês querem saber o que é o apocalipse da internet, então entrem no link que está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? E amigos, aproveitem também para se inscreverem nesse segundo canal, pois, embora o conteúdo dele seja sobre fatos interessantes do mundo, tendo, é claro, um fundo espiritual, parte da monetização desse segundo canal será voltada para a distribuição de livros missionários e também distribuição dos livros O Grande Conflito. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.